Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, pessoal! De volta aqui com o nosso Fala Cronista. Eu, em especial, depois das férias, meu primeiro Fala Cronista, que é essa parceria da nossa querida AMCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, e a Rádio Inconfidência, sempre trazendo um companheiro, um colega da crônica esportiva, que fizeram e fazem a história do jornalismo esportivo aqui em Minas Gerais. E hoje, o nosso querido presidente, o Luiz Carlos Gomes, não pôde, ele está ausente, eu dei um pequeno descanso a ele. Mas, como sempre, ele nos trouxe mais um convidado que nos dá uma honra muito grande recebê-lo. É o Antônio Expedito Cardoso Neto, popularmente conhecido como Cardoso Neto, radialista que é locutor, entrevistador, comentarista e que tem algum tempinho. Esse ano, particularmente, está completando 4 décadas de atuação nesse meio. Então, de imediato, eu dou as boas-vindas ao nosso querido Cardoso Neto e agradeço muito a presença e a honra de estar conosco aqui. Um abraço, Cardoso. Um abraço para você, um abraço a todos. Olha, a honra é minha, né? Esse convite que aconteceu até anteriormente, foi sexta passada, e eu tive um pequeno probleminha e não pude vir. Mas hoje custou um pouco caro ter vindo aqui para mim, mas não tem problema nenhum, não. O prazer é tamanho que vamos passar por cima. O Luiz Carlos Gomes, o nosso presidente, me deu o endereço errado. Essa aí nós vamos puxar. O nosso querido Cardoso teve um imprevisto, o carro dele pifou, então ele teve que parar. Só que a rádio hoje está na Rua Tenente Brito Mello. E a Rua Tenente Brito Mello, ela tem, no meio dela, o quartel do 12, o 12VI, né? O Exército. Do Exército. Então, o caminho mais próximo para a Rádio Inconfidência é pela Amazonas, né? Que é o quarteirão próximo. Bom, presidente, o senhor o Cardoso tem razão, o senhor tem que dar nós vamos ter que pagar um café para ele. E eu não posso deixar de dar os parabéns também, né? Para a emissora, no caso, né? Não é para você, nem para o Rodrigo, nem para o Luiz Carlos, para a emissora. Que lindo que ficou isso aqui. Coisa boa. Que coisa linda. E a emissora, já entrando na nossa emissora, que você conhece bem, que na sua trajetória você esteve aqui também, né? Estive. Mas antes de você falar desse período, vamos lá no fundo. Você me contou, você é do sul de Minas, você é de Nepomuceno. Nepomuceno, terra do Asa. Você sabe o que é Asa? Aviário Santo Antônio. Ah, é mesmo. Bom, Cardoso, dos amigos lá. Conta pra gente como é que começa. Primeiro, eu vou um pouco mais longe. Como é que o garoto, o Cardoso, como é que era seu apelido de infância? Expedito. Expedito. Como é que o Expedito começa a se interessar por essa casinha chamada rádio? Essa pergunta é impertinente. Realmente você fez muito bem. Olha, em 1977... o Flávio Anselmo... Você conhece o Flávio Anselmo? Mas quem não conhece o Flávio Anselmo? Tá no TV, o convite a gente já fez. Lançou um concurso na Rádio Inconfidência, na Rádio Guarani, para locutor esportivo. E não sei por quê, eu me candidatei. Só que tinha gente boa demais na época e eu acabei não passei, não fui selecionado. 77. Mas uma pessoa ouviu esse concurso, as publicações do Estado de Minas. Você lembra do Diário da Tarde? Sim, jornal Diário da Tarde. Essa pessoa me procurou. José Luiz Aguiar, Mário Moreno. Ele imitava o J. Júnior. Vai buscar lá dentro. Para a Rádio Jornal de Minas. A Rádio Jornal de Minas é a América hoje. Né? E era do... Esqueci o nome do padre, meu amigo, gente. Antônio Gonçalves, né? Padre Antônio Gonçalves.
E eu fui lá fazer o teste. Inclusive o Luiz Carlos Gomes estava presente nesse teste. Ele também estava começando. Aí ficou aquele no ar, né? Tem muita coisa para corrigir. Mineiro do interior. Fala porta, não sei o quê. Mas vamos lá. E ele foi corrigindo até o próprio português, né? A gramática de interior. Sim. Né? E foi indo. Até que um dia estourou. Deu certo. A Itatiaia me procurou, através do Carlos César Pinguim, que não mandava nada, mas era um repórter de peso dentro da rádio. E que descobriu muito talento. Outros companheiros que aqui tiveram sempre citam com muito carinho o Carlos César Pinguim. Grande Pinguim. A Guarani, aliás, está até aqui no jornal. O nosso presidente, Assad Almeida. Isso, o acervo que o Cardoso, só contextualizando, nós estamos no rádio, mas o acervo que o Cardoso guarda é um negócio sensacional. Eu estou aqui com uma edição, por exemplo, do jornal da MCE de 10 anos e mostra, inclusive, fotos, um breve resumo da carreira dele. Muito legal. Isso é muito bom você guardar isso é sempre bom. A primeira coisa que minha filha perguntou, falou, mas é programa de rádio ou de TV? Por que você vai levar isso? Você vai mostrar para quem? Eu falei, não, eu não vou mostrar. Eu vou tirar subsídios ao olhar, ao ver isso aqui. Sim. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, ainda falando do Zé Luiz, o Mário Moreno. Uhum. Por exemplo, eu tenho aqui uma foto que eu considero relíquia, eu acho que eu não a venderia. Você olha, o ouvinte... A gente vai identificar Eu, J. Júnior e Milton Naves. Que barato, na Bahia. Gente, que barato. E tinha uma melhor do que essa. Quando eu falo melhor, assim, mais completa. Sim. Com o Zé Luiz, com o Paulo Rodrigues. O Milton Naves me tomou. Tá na casa dele. Aí, Milton, devolver, hein? E outra coisa, o Jota aqui, essa foto é de 81. Sim. O Jota morreu em 82. Olha, ele durou um ano depois. Histórico, hein? Histórico, hein? Pouco tempo depois. Você olhando assim, você pensa que é o Tarzan, né? Gente. John Smith, Lex Barker. Não, é o J. Júnior. Todo mundo, quase como dizem hoje, tudo com barriga tanquinho, né? Tudo com barriga tanquinho. Naquela época não existia barrigudo, não. Eu tô à frente do meu tempo já há muito tempo. Mas voltando aqui. Voltando lá. Aí da Jornal de Minas, fui pra Guarani. Não fiquei muito tempo não, porque o Assad Almeida era um pé, né? Um pé. E o Luiz Carlos Alves. Nossa, o Luiz Carlos Alves. Que coisa. Uma das pessoas mais chatas que eu conheci na minha vida. Já morreu, chato, fica lá, né? Aí eu fui para Educadora de Fabriciano. E dei muito bem lá. Viajei o Brasil todo. Naquela época do cruzado, do plano cruzado. Sim. Era fácil demais viajar. Era fácil demais vender para fazer a verba da viagem. Pagar linha, pagar avião, hotel, etc. Brasil todo. Para que você tenha uma ideia, eu cheguei a fazer um jogo do Atlético em Fortaleza, numa quarta, e no domingo, Cruzeiro e Inter, no Beira-Rio. Nossa, você atravessou o país? O país todo. Que coisa. E isso tudo pela Educadora ainda? Isso tudo pela Educadora. E o nosso comentarista era o Flávio Anselmo, que ele também se desentendeu na Guarani na época. Depois eu fui para Capital. A Rádio Capital entrou de sola, né? Foi no final dos anos 80, não é isso? Entrou de sola, para concorrer mesmo com as que tinham, né? Um prédio, sim, muito bonitinho ali na Contorno, quase esquina de Afonso Pena. Gil Costa era o mandatário da turma e contratou Luiz Otávio Pena, contratou o Silva Neto, o Marcos Russo e o Strick, ex-treinador. O Strick chegou... Acho que foi uma das últimas atuações do Strick, né, profissionalmente. Foi a última, né? A última. Porque pouco depois, acho que ele faleceu. Ele faleceu em 90, dia 15 de fevereiro de 90.
Eu lembro de detalhes porque a gente fez uma amizade muito grande. Amizade dele ir na minha casa e eu ir na casa dele. Uhum. E uma equipe forte. Som Salvador e a irmã dele no comando. Luiz Mário Jacaré Ladeira. Com aquela voz dele. Aquele fiapo de voz, né? Impressionante. Fiapo de voz no comando. E a gente se deu bem. Eu me lembro revolucionou o mercado do rádio brasileiro. Mineiro, principalmente. Mineiro, sem dúvida nenhuma. E depois a coisa... antes disso, a Rádio Capital contratou o Viribaldo Alves. Uhum. E eu sempre falo isso porque o Viribaldo era muito difícil. Eu só sei de 2 pessoas que tinham amizade com o Viribaldo Alves. Amizade que eu falo de andar no mesmo carro, de ir no mesmo lugar, de almoçar junto, de ir na casa dele. Uhum. Eu e Afonso Alberto. Isso, o Afonso falou isso aqui. Não conheço outra pessoa. Não conheço. Cara sistemático. E ele foi o único radialista que eu sei na história, mesmo contando esses caras do Rio de Janeiro aí, São Paulo, que ganhou luvas para sair da Itatiaia e ir para a capital. Olha só. A luvas, uma casa na Rua Esmeralda, aqui no Prado. Olha só. Você desceu a Turquesa aqui no hospital, subiu, quando chegar na Esmeralda, tá na esquina, a esposa dele ainda mora lá, com a filha. E ao lado é um prédio. Aonde é este prédio, recém-construído, era a casa que ele ganhou da Rádio Capital, para mudar de emissora. Mas também saiu. Foi para Inconfidência. Aí a gente foi espalhando. A equipe acabou da Rádio Capital. O Marco Antônio Bruck voltou para Itatiaia. A Capital teve o quê? Uns 3, 4 anos esse núcleo, né? Mais. Uhum. Deu uns 8. Sim. Uns 8. Aí um belo dia eu tô lá em casa trabalhando, aí eu já estava... Não, aí no caso, quando acabou a Capital, eu voltei pra Educadora. Uhum. O telefone toca lá em casa, eu vou atender. Nem fui lá em casa, fui no jardim de infância da minha mulher. Ela com a irmã dela tinha um jardim, aqui pertinho. Tony José. Ô Cardozão, trabalhar aqui com a gente na Rádio Inconfidência. Jaranatório quer conversar com você. Aí eu lá pra Paraíba. Sim, Rua Paraíba. Na Rua Paraíba. Ali perto da Praça Tiradentes. Perto da Praça Tiradentes. Sentamos, conversamos, acertamos. Fiquei surpreso na época, até. Devia ter trazido pra te mostrar a carteira de trabalho. Você sabe quanto que eles me ofereceram? O salário? 3.470.000 cruzeiros. Só lembrando, viu, gente, que o país vivia uma inflação daquelas galopantes, né? Mas que é impressionante, né? Não, aí quando saiu o Cruzeiro Novo, que é o Cruzeiro do Collor, e entrou o Real do Itamar e do Fernando Henrique, foi para 700. É absurdo, né? A gente pensar isso. E olha que nós estamos falando isso de quê? De 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos. É muito impressionante. 92, nós estamos em 2026. Não é coisa do passado, não, né? Da ditadura. Não, é agora. Agora, a gente é de muito pouco tempo. Mas eu queria voltar. A gente tá terminando o primeiro bloco, antes da gente... Embola muito, né? Não tem problema. O bom desse nosso papo é isso. Porque eu queria voltar quando você mesmo falou, você vem de Nepomuceno para Belo Horizonte. Você já morava em Belo Horizonte quando você foi fazer seu primeiro teste lá na Guarani, quando você fez esse concurso na Guarani. Morava. Ou você já veio de Nepomuceno? Não, eu fui para Goiânia. Para Goiânia. Meu pai foi para Goiânia. Sim. Trabalhar em fazenda. Tá. Lá você não trabalhou com rádio, não? Não, lá eu era menino. Apenas estudava e namorava. Sim. E aí você fica em Goiânia por quanto tempo? Bastante tempo. Eu fui com 10 aninhos, voltei com 20, com 19, 7 anos. Então você já vem de Goiânia para BH. Lá eu torci pro Vila Nova. Maravilha. Muito bem, estamos de volta hoje aqui com o nosso querido Cardoso Neto no Fala Cronista.
esse bate-papo que a gente tem com quem fez e faz a história da crônica esportiva em Minas Gerais. Bom, Cardoso, nós terminamos o primeiro bloco explicando você Nepomuceno, Goiânia e Belo Horizonte. Aí você já tinha dito que você começa lá pela Rádio Guarani, num concurso, a Guarani, que era, sem dúvida, uma das mais fortes emissoras de rádio do país, né? Do grupo de áreas emissoras associadas. Posso citar um exemplo antes de voltar? Fique à vontade. O Disseu Pereira ia por centro do campo e pedia a torcida no microfone para fazer por exemplo. A torcida fazia. Impressionante, era um negócio fantástico. Suviar, a torcida suviava. Era um negócio maravilhoso. Era um negócio sensacional. Eu fico até arrepiado. Muito bem. Aí você, no rádio, lá na Guarani, faz o concurso, não é aprovado, mas faz o concurso. Mário Moreno descobre. O seu foco no rádio, ainda ouvinte, Nepomuceno, Goiânia, Belo Horizonte. O que te fez, especificamente, em que momento da sua vida, você pensou assim, cara, eu quero trabalhar nesse negócio? Ou foi desde sempre? Não, ao contrário. Desde nunca. Era o futebol. A paixão pelo futebol. Uhum. E aí eu ficava lá em cima e ficava olhando os companheiros lá embaixo, da época, né? Uhum. Eu sonhava. O Fernando Sassi tinha um programa, juntamente com o Luiz Carlos Alves, na televisão. E naquela época a TV Itacolomi, né? Era aquela época que você mexia na antena, né? Virar pra cá, virar pra lá. A televisão era válvula. Seletor de canal, né? Isso mesmo. Então... O irmão mais novo que era o controle remoto, né? Era o controle remoto. Levanta lá e troca de canal. Nossa, eu ficava de frente, esquecia do mundo, vendo os dois. Jovens ainda, né? Meninos. E tinha esse sonho. Era o Papo de Bola, né? O programa, não é isso? Nossa, eu também lembro. Papo de Bola? Pô, eu acho foi que é longe, hein? E aqueles caras da época, o Tostão, o Disseu Lopes, o Zé Carlos, o Wilson Piazza, o Toninho Cerezo, o Paulo Zidoro, aqueles caras também cativavam a gente. É verdade, com certeza. Olha, o Paulo Zidoro, tomara que ele esteja me ouvindo. Não existe uma festa na casa do Paulo Zidoro que eu não esteja presente. Maravilha. Ele vai lá em casa chamar. E que sujeito formidável, Paulo Zidoro. Ele era como atleta e como pessoa, né? Como pessoa também. E trabalhador desse estado. É um leão. É um camarada sensacional. Então, o Zé Carlos, que hoje está acamado. Zé Carlos Bernardes, um dos grandes meias. Quantas vezes o Zé Carlos foi na minha casa? Quantas vezes? Não sei, eu fui na casa dele, era recebido pela Nice, os meninos eram pequenininhos. Então, a gente tinha uma amizade, havia uma aproximação, repórter e jogador. Sim. Então, isso aí me cativou, foi uma das coisas que me São muitas, mas uma delas é essa. Pois é, mas o garoto, o jovem, Cardoso o jovem Neto, era viciado em futebol. E aí o rádio, que era sempre foi o grande veículo, né? Ele era um intermediáriozinho para chegar ali. Isso. Né? Para chegar ali. Então foi isso que... Agora falar, eu era apaixonado pelo rádio, eu era apaixonado... Não, absolutamente. Tá. Eu gostava e gosto até hoje. Uhum. Tanto gosto que eu trabalho numa emissora do interior há 14 anos, né? Se eu não gostasse, eu simplesmente jogava a toalha. Ou então pedia demissão, parava. Mas gosto. Só não sou um apaixonado. Apaixonado, não. O rádio, conheço ele muita gente. Hoje, o Afonso é apaixonado. Isso é verdade. O Afonso Alberto. E é legal esse seu depoimento, porque o rádio, nesse caso, então, era um complemento da sua paixão pelo futebol. Pelo futebol. E você me contou, numa dessas resenhas que a gente faz aí ao longo dos estádios, que também a influência do senhor, seu pai, né? Torcedor apaixonado. Apaixonado. Né? E ele interessante dele que ele tinha um lugar dele no Mineirão. Você me contou isso, é muito direita legal. Das cabines de rádio. Junto com o seu Oswaldo, que era o pai do Tostão. Os dois sentavam juntinhos. E com a venda do Tostão pro Vasco da Gama, o seu Oswaldo parou de ir ao Mineirão e meu pai também parou. Aí, bacana. Então, beleza. Se nós estamos falando aqui de 77, quando você ingressa na Rádio Jornal de Minas, não é isso? 77 que você falou, Jornal, né? 78. 78. Então lá se vão 40 anos, você completa 40 anos hoje, 40 agora anos. de profissão.
Qual foi a sua primeira... E aí senta como locutor. Na Jornal como repórter. Repórter. De campo. Qual foi a sua primeira atuação como repórter, realizando o seu sonho, que foi a partir da observação que você tinha de tantas pessoas? Você quer saber do primeiro jogo que eu fui escalado? O primeiro que você foi, que você fez, e a sua sensação? Cruzeiro e Uberaba no Independência Velho. Sim. Estádio Raimundo Sampaio. Isso. Saudoso. Não sei se eu vou lembrar do placar, mas eu acho que foi 2-0 pro Cruzeiro. Uhum. Eu estreiei como repórter, mas não desci no gramado. Tinha um outro repórter no gramado e eu fiquei ao lado do Zé Luiz, fazendo o lado de cá, do campo. Sim. O gol da direita. Sim. Quando a bola saía, o goleiro pegava, era tiro de... O que acontecia do lado de cá, ele me chamava. E eu entrava aqui mesmo. Ah, tá. Eu não estava lá embaixo, não. Eu acho que lá embaixo estava o Marcos Russo ou o Gino Beltrão. Um dos dois. Sim. E eu ao lado do Zé Luiz, cometendo aqueles errinhos que eu te falei. A porta, ainda um pouquinho de porta. Aí quando ele mandava lá pra baixo, ele chamava a atenção daquele de antes. Foi ali, Cruzeiro Uberaba. Bacana. Aí, podemos dizer, uma realização de um sonho. Aí daí pra frente ele me soltou. Uhum. Aí eu passei a fazer programa diário de esporte, Jornal de Minas no esporte, acho que era isso. Praticamente lido. Uhum. Comprava o jornal, o Diário da Tarde, Uhum. e não ia na Toca, não ia na Vila Olímpica. E daí pra frente, eu não vou falar que deslanchou. Sim. Mas foi bom, foi muito bom. Foi o primeiro passo. Foi bom. E aí você ficou como repórter e apresentador. Então você fazia as duas atividades, as duas coisas. Simultaneamente. Simultaneamente. O programa era um programa assim de esporte, mas não era, por exemplo, você disse que eu posso falar qualquer coisa, então vamos falar. Você tem um apresentador aqui e Tatiana tem o dela lá. Uhum. Só quando aquele cara tem um problema de férias, alguma coisa, que entra o substituto. Isso. O nosso não, o nosso era, cada dia era um. Uhum. Já era a estratégia mesmo. Cada dia era um. Uhum. E a rádio era bem longe. Lá perto do Ceasa, lá em cima no morro, como é que ele tinha até um nome, Castelinho da Água Branca, acho que é isso. Tá, isso mesmo, Castelinho da Água Branca. E você já morando em Santa Teresa na época? Segunda, terça, quarta, quinta. Atravessava a cidade. E quando é que foi que o repórter e apresentador foi pra Latinha narrar o jogo? Qual foi a primeira? Já foi no Jornal de Minas? Narrar? Como locutor? Nunca narrei um jogo na minha vida. É mesmo? Nunca. É mesmo, ó. Todas as pessoas. Como diz outra, minha produção me derrubou. A minha Todas produção as pessoas me perguntam isso. Todas. Olha, independente de ser programa, independente de estar à frente do microfone, na rua as pessoas me perguntam. Eu jurava que você já tinha sido narrador de futebol. Nunca. Olha, por que não quis? Eu não sei qual o problema, não, mas eu acho que era um pouco de falta de exercício, talvez até de preguiça. Da sequência, aquela... Repórter, apresentador, eu quase achei natural. Seria natural. E mesmo porque ele poderia ter chegado para mim, ou qualquer um deles, dos meus chefes, falado assim, pra sábado agora não vai ter jeito, eu não posso, fulano não pode, você vai narrar. Uhum. Eu ia lá e quebraria o galho dele, eu tenho certeza que eu quebraria. Uhum. E sem dar vexame. Uhum. Mas nunca nem me pediam. Entendi. Então eu ficava na minha. Oferecer também eu não me oferecia, não. E por que você não se oferecia? Não era exatamente uma vontade? Não, eu não sei. Eu acho que eu não daria certo narrando. Que coisa que interessante. Com a personalidade, com estilo próprio. Eu acho que eu ia imitar, puxar para um, puxar para outro. Eu era fã do J. Júnior. Você vê, tem foto com ele aqui. Eu era fã do Vilibaldo Alves. O Vilibaldo Alves tinha uma particularidade. O Vilibaldo Alves, narrando em pé, de pé, nunca sentou, com a camisa colada nas costas de suor. Eu nunca conheci ninguém igual. Agora, põe ele num programa igual o nosso aqui. Uhum. Ele não sabia o que falar. Que coisa, é impressionante. Coloca ele numa isso, mesa né? redonda. Impressionante. Aquele ia falar, este, ia pular o Vilibaldo, ia passar para aquele, este. Nunca chegava nele, porque ele não fazia questão. Agora, narrando, real. Então, acho que a pessoa tem que ter o dom para aquilo. Uhum. Outro convite que eu recebi inúmeras vezes, inclusive da Itatiaia. Uhum. Policial.
programa policial. Paulo Sérgio me chamou. Um grande Paulo Sérgio. Meio doido, né? Aquilo, como diz aqui um colega que esteve aqui, acerta, joga pedra em avião voando e acerta, né? Exatamente. Policial. Aí o Thiago Santos me chamou. Fica em cima do muro, sabe como é que é? Aí eu culpo não. Eu acho que é por causa do futebol. Entendi. Porque aí nesse caso é até compreensível, porque o que o motivou a estar no rádio era o futebol, e não o inverso, né? E aí o Cardoso faz a reportagem, faz comentário, apresenta o programa, não quis narrar, por isso que você já explicou, mas aí o rádio já estava total e completamente inserido em você e você nele, né? Aí você já não tinha mais dúvida quanto ao que você ia fazer pro resto da vida. Deixei de fazer muitas coisas e vou mais um pouquinho. Deixei de ganhar muito dinheiro. Sei. Porque durante um tempo você foi... Comerciante. Parei, né? Mas tive chance de voltar, tive oportunidade e não quis por causa disso. Por causa do microfone. Por causa das reportagens, por causa das viagens, do campo de futebol, do vestiário. Naquela época o repórter entrava no vestiário. Todas as vezes que o Cruzeiro ou o Atlético chegava no Mineirão, ou em qualquer lugar, eu já estava dentro do vestiário. O nosso operador de externa já instalou e já levou o fio para mim lá dentro. Quando eu chegava, já estava lá o microfone. Era tudo seja no cabo, o Clésio, seja o Pancho, o Laerte, o Ragazzi, seja quem for, já sabia. Microfone do Cardoso dentro do vestiário. Hoje não pode mais. Aliás, hoje não pode entrar nem no campo, né? Se bobear, hoje, daqui uns dias a gente está sendo proibido de entrar até na nossa área, né? Na imprensa, né? Então foi bom você ter tocado nesse assunto. Muito bem, estamos de volta. Terceiro bloco deste Fala Cronista de hoje, com o nosso companheiro Cardoso Neto, radialista Cardoso Neto, locutor, entrevistador, comentarista e outras cocitas mais. Cardoso, nós terminamos o bloco anterior e você alertou, falou, né, pra gente aqui como era o funcionamento de você, repórter. Você chegava no estádio, o microfone, da época do cabo ainda, do fio, cabo, né? Já lá no vestiário, você já recebeu jogadores e tudo mais. Porque ali fora, perto de onde hoje é o banco dos reservas, tinha o nosso. E todos com lugar para enfiar o plug ali. As tomadas lá. Já, tudo certinho. E lá embaixo no vestiário tinha também correspondente àquela. Isso. Se ali era a Rádio Confidência, lá, da Rádio Confidência estava lá embaixo também. Se é a capital e assim por diante. Então ele instalava dois para mim. Aquele pro gramado e o outro pro vestiário. Para mim não, para todos nós. Isso. Pois é, e isso criou durante tanto tempo, porque vai do talento e da capacidade de cada repórter. Você criava uma intimidade ou uma confiança. Intimidade nem sempre, porque varia muito da pessoa a pessoa, mas uma confiança e um respeito do atleta com o repórter. E o resultado disso, a qualidade do trabalho para o ouvinte, porque as pessoas, os assessores falam assim, porque o cara não pode atender. Nós não estamos querendo entrevistar jogador, não é pra gente, não. É pro público. Isso foi uma grande perda, não foi? Foi uma grande perda. Agora, os repórteres de hoje, além de não ter culpa alguma dessa mudança, eles não querem deixar de informar, não. Claro. Talvez informe até mais do que a gente na época. A gente entrevistava mais, conversava mais com o atleta. É bem agora, hoje os caras dão mais informação. Eu tenho os meus repórteres lá na nossa emissora e eu sei disso e eu até admiro, estou sempre elogiando o trabalho deles, mesmo com essa restrição toda, de não poder nem pisar num gramado, por exemplo. Tem isso. Eu me lembro, era eu, Disseu Pereira, Paulo Roberto Pinto Coelho, Afonso, quem chegava, vamos supor, foi 1-0 pro Atlético, gol do Paulinho, Paulo Isidoro. Quem chegar primeiro no Paulo... né? Pra que aquilo? Quem chegar primeiro no Paulo Isidoro? Aí, como eu era mais jovem, eu chegava primeiro e fazia a pergunta. E o que eu ganhava com isso? É mesmo, cara. Bobeira. Mas era bom, era uma disputa. O Disseu Pereira era o último, né? O Disseu Pereira era o último. O Disseu Pereira vivia cansado. Apesar de ser o maior repórter que eu conheci na minha vida. Grande Disseu. E
E era engraçado esse mesmo. Ficou restrito o trabalho lá no vestiário, junto ao atleta, ou até mesmo a comissão técnica, ficou. Mas, em compensação, as informações continuam a mesma. Adoro rádio. Olha, hoje, até que o Sport TV tem feito isso. Mas há tempos atrás, igual nós estávamos falando, há 20 anos atrás, a TV entrava numa transmissão na hora que saía a bola. Uhum. Na saída de bola. Uhum. Né? É verdade. A gente entra 1 hora antes. No mínimo, né? Dependendo do jogo, né? Dependendo do jogo. Às vezes dá mais. É. Só com informações, né? Que você não vai ficar inventando coisas no microfone. É. Também ninguém tem ouvido de paiol para ficar aguentando. Então, a informação continua. Os caras não deixaram a peteca cair, mas que ficou ruim, ficou. E, olha, eu cheguei... Pra você ter uma ideia, eu chegava no vestiário do Cruzeiro, o Jair Pereira vinha, punha a mão no meu ombro, vamos ali fora fumar escondido. Ele tirava o cigarro do meu bolso, ele tirava. Eu acendi, ele não tinha nem o fósforo nem o cigarro. É o cimidão mesmo, né? E a gente fumava lá. O Jair Pereira. Seu Enio Andrade, mesma coisa. O seu Enio Andrade, ele fumava tanto que os dedos dele eram todo amarelo. Que coisa, gente. A gente saía pra fumar. Um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. Geraldão, zagueiro do Cruzeiro. Eu acendi o cigarro, escondi ele aqui, na palma da mão. Você sabe a porta do banheiro? É aquela meia porta. É. Você abaixa, você vê os pezinhos da pessoa. Isso. Ali por bar daquela porta eu entregava o cigarro pro Geraldão. Sensacional! E se ele tiver na fazenda, lá em Valadares, ele e o Tião é aquele centroavante, irmão dele. O Tião é peão dele. O Tião é gerente. Lá eles falam capataz. O Tião foi o... Porque todo mundo chama Tião Medonho, mas o Tião Medonho original era ele, o irmão de Geraldão, né? O Geraldão ia lá pra toca e ficava assistindo ele treinar. Assistindo o Tião treinar. Isso é muito bom, cara. E se ele estiver ouvindo, que ele adorava a Inconfidência, e pra pegar lá, eu acho que é melhor, por causa da potência, eu quero mandar um abraço pra ele. E ele me chamava de sócio. Porque eu era sócio dele. No cigarro. No final do mês, lá do Cruzeiro. Que coisa boa. Esse era meu compadre. Esse era gente da melhor qualidade. Um dos maiores cobradores de falta que eu vi, que eu assisti. Há pouco tempo eu tive o privilégio de trabalhar, participando de um programa na Rede Minas. Ele tá lá também, então uma resenha também sensacional. Essa questão é que eu queria que você trata. Você fez uma observação muito importante. Hoje entrevista-se menos a informação, e é muito legal, e essa molecada, eu falo molecada não julgando velho, mas eles são realmente muito bacanas. Agora, essa questão da entrevista, eu acho que foi uma perda significativa. Ou eu estou sendo saudosista? Não, absolutamente. Eu achava que devia voltar tudo. Eu não sei o trâmite que seria, qual, sei lá, como fazer. Há pouco tempo atrás, 10 anos atrás, eu acho que nem isso. Eles estavam querendo cobrar de rádio para transmitir jogo de futebol. Então é melhor não mexer, não. Deixa quieto. Mas eu já entrevistei jogador todo ensaboado. Ele tinha que fazer assim, ó, para tirar o sabão do rosto para falar comigo, debaixo do chuveiro. Aquelas banheiras do Mineirão, eu sentava ali para entrevistar o cara. Só que ele esquecia de fechar a torneira. Aquela água ia subindo. E molhava a minha bunda toda. Eu saía todo molhado. Sensacional, cara. Sensacional. Então, faz falta? Faz. O ouvinte, o que tá lá no rádio, lá no bar, no boteco, no carro, ele não sabe que eu tô sentado na banheira. As condições que você tá trabalhando, a condição que eu tô trabalhando. Mas não importa. Pra gente, realmente, eu acho que eu não saberia fazer um fundo de campo hoje sem isso. Bom, você falou agora há pouco que a partir do rádio, e salvo engano, me corrija se eu estiver errado, especialmente a partir do momento que você ingressa na educadora, que você viajou o Brasil inteiro e tal, e exterior. Como é que foi sua primeira experiência no exterior? O que você lembra? Como é que era a coisa, funcionava quando você saiu do Brasil, principalmente pela primeira vez, para acompanhar um jogo de futebol, alguma coisa assim? Primeiro a emoção, né, de ser a primeira vez. Aí no caso foi Buenos Aires. Você descer em Ezeiza, né, um dos aeroportos mais famosos do mundo,
pegar aqueles táxis Lada preto, cair nos pedaços, né? Ir lá pra Rua Florida. Então, a primeira. A segunda já... Isso você foi por Libertadores? Nessa época? Como é que chama? Supercopa, né? Ah, Supercopa dos Campeões da Libertadores. Aí a segunda já não foi tanta, a terceira Sim. também não. Aí pintou Santiago. Muito bom também. Eu me lembro de uma passagem com o Silva Neto. Silva Neto trabalhou aqui, você sabe. Trabalhou, né? teve aqui com a gente. Ah, teve nesse programa? Nesse programa. Ah, que legal. Ele Contou não me histórias- falou, senão eu tinha Contou histórias. escutado. Tem uma dele que é sensacional. É a primeira vez que ele foi a Nova York com o Afonso. Me permita interromper, desculpe rapidamente. Aí que, andando lá, não sei, na Quinta Avenida das Vidas, lá. Aí o Afonso, vamos entrar nessa loja aqui. Sei o quê, que é fantástica. Sei que depois eu vou assim. Ah, o Afonso, deixa de ser besta, senhor. Isso aqui é uma Nova Brasília melhorada. Nova Brasília melhorada. Partindo do Eustáquio, do Silva Neto, eu acho que tá certo, tá correto. É isso mesmo. Aí você e o Silva lá em Santiago. Saímos nós dois, vamos comer alguma coisa? Vamos. Então, aí vimos um restaurante numa praça lá, aquela praça lá do Pinochet lá, sei lá como é que chama. Chegamos lá, que tem? Aí o cara, Cierdo, papa frita, Podio, papa frita. Eu olhei pra ele, falei que você vai no Cierdo ou vai no Podio? Ele falou, você pede um, eu peço o outro. O Podio é o frango, com batata, e o Cierdo é o porco, com batata. A gente deitou e rolou, né? Mineiro comendo carne de porco, E carne frango? de frango e batata frita, aí Faltou, você jogou o sapo. só faltou o queijo com café na sobremesa, né? Impressionante. E é uma das pessoas que eu mais gosto. Para você ter uma ideia, eu fiz 70 anos o ano passado e a minha mulher com as minhas cunhadas cismaram de fazer uma festa no sítio, no sítio da minha família. Teve um radialista lá que eu convidei, Silva Neto. O único que eu convidei. Não é porque eu não gosto dos outros, não, absolutamente. Eu falo assim, é aquele que eu sou mais chegado, tá? É aquele que eu sei que não ia faltar, porque tem que viajar, né? Depois do Trevo de Neves, lá no IP Amarelo, Sei. e chegou ele, Dona Zena, a filha recém-casada, o genro, chegaram lá. Interessante que ele me levou 2 presentes e tem um que eu elogio sempre. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo nesse presente. É uma faca que ele me deu, peixeira, Sim. e eu uso ela demais. Todos os dias. Aí toda vez que eu uso, eu lembro Lembra do do Silva Neto. E nessa história você conviveu e conheceu, pela própria época em que você começou, talvez os principais nomes do rádio brasileiro. Né? Sem Porque dúvida. o rádio estava chegando no auge dele. Eu trabalhei com César Riso. Pois Morreu é. recentemente. Foi, é verdade. O dia também recebendo aqui Roberto Marques, ele lembrou disso. O Cardoso Neto, ele é um profissional saudosista? Não. Saudosista, não. Agora, é claro que eu não esqueço aqueles momentos. Isso aí eu não esqueço. Jamais, né? Principalmente porque, como eu disse para você, estava te dizendo, a gente tinha mais contato com o jogador, né? Você vivia... Eu tinha uns amigos no futebol, não é aquele de entrevistar, é de ir na casa dele, dele ir na minha casa. Você lembra do Vander Luiz? Lembro, Meio de meia campo. do Atlético. Do Atlético? Éder Lopes? Sim, o Éder Lopes, inclusive, é conterrâneo lá de Formiga, né? Eu ia na casa dos caras. Isso demonstra o grau de confiança do jogador no seu trabalho, você tá ligado, né? Você sabe disso. Tem isso também. Enfim, se eu fosse citar aqui, ia ficar aqui até um tempão falando dos caras. E eu tive uma amizade muito grande também com um que talvez você não lembre dele, você é muito jovem. Roberto César. Lembro. Você lembra Roberto César, artilheiro. Roberto César Itacarambi. Isso. Ele foi artilheiro do Cruzeiro no Campeonato 79, ao lado do César do América do Rio.
baita centroavante. Eu tô acabado. Eu já te ouço há muito tempo, Cardoso. O Luiz Cosme e o irmão dele, o Livinho. Nossa, o Luiz Cosme até hoje a gente tem amizade. O Luiz Cosme era lateral, tipo ele um né? dia desse. Ele tem escolinha de futebol também. A gente joga contra. Enfim, isso aí hoje não tem mais. Pois é, e aí aquilo que eu reitero. Méritos, né? Seu era um outro mundo, mas acima de tudo mérito seu, porque o nosso papel de repórter, de jornalista, de radialista, ou seja, a gente que lida com a informação, às vezes você fala coisas, que o nosso compromisso é com o ouvinte, que incomoda, mas se o camarada age de maneira correta, reta... Eu tenho umas coisinhas assim, sabe? Como, por exemplo, entrevistar o Elias Calil dentro do apartamento dele, na Rua Lagoas, lanchando. Quer dizer, total nível de confiança pela descontração, né? Eu falei isso, inclusive, com o Alexandre, com o Calil. Como que eu entrevistei o pai dele. Quando ele morreu, ele já não estava mais na Lagoas, estava na Maria de Disseu. Mas essa entrevista foi lá na Alagoas. Você quer ver uma outra aqui? Você quer ver uma passagem? É porque a gente, você tem que unir o seu trabalho, principalmente comunicativo, com um pouco de simpatia também, né? Porque o cara antipático é duro, hein? Fogo. É duro. É fogo. Eu me lembro que um dia eu cheguei na redação, aqui da Rádio Confidência, e estava escrito lá: Bahia e América, Fonte Nova, Salvador. Locutor, Silva Neto. Repórter, Cardoso Neto. E o Marcos Russo cobria o América, lá no Lana Drummond. Eu fazia folga do Marcos Russo, folga do Afonso e folga do Tony. Sim. Eu não era o repórter dos clubes, eu fazia folga. Aí o Marcos Russo chegou e falou: o Cardoso faz minha folga, ele vai para Bahia e eu não. Ficou chateado. Eu subi lá pro 6º ou 7º andar, seu Paulo, acho que era o tesoureiro, e peguei a diária para viajar. Desci, cheguei no Marcos Russo, peguei 100 conto e enfiei no bolso dele. Que isso? Falei, não, quem teria que ir era você. Quer dizer, eu reparti minha diária com ele. Sim. Então são coisinhas assim que também chamam atenção. E que ganham o respeito e a confiança. Nós fomos para São Paulo transmitir a Copa São Paulo de Junho. Eu, Piquitito, Clésio, acho que só. E o motorista Heleno. Cruzeiro desclassificado, Atlético desclassificado. Voltamos. Chamei os 4. Sentamos, conversamos. Falei, vamos devolver a nossa diária? Porque a gente pegou dinheiro para ficar lá. Nós não ficamos. Até um eventual final, né? Até hoje o Piquitito me cobra isso. Piquitito é o que está nos devendo a visita aqui. Muito bem, reta final do nosso Fala Cronista. Hoje recebendo Cardoso Neto, radialista Cardoso Neto, que este ano, 2018, completando 40 anos de carreira. Uma carreira brilhante, bem-sucedida no rádio mineiro e brasileiro. Cardoso, você, com todas essas passagens nas emissoras, já há um bom par de anos, você associado a emissoras do interior. Você teve uma passagem brilhante pela Vanguarda de Ipatinga. Dr. Ulisses Nascimento. E desde 2003, né, na Rádio Itabira, claro, de Itabira. Como é que você chega na Vanguarda, como é que você chega na Itabira e essa sua ligação com o público do interior, que é de uma fidelidade apaixonante, né? É verdade. Mas nós temos colegas aí que já têm esse período também, mas moram lá, né? Isso. Agora, no meu caso, eu moro aqui. Isso. Então, na Vanguarda, é porque você viu quando eu te falei da educadora lá atrás, acho que no primeiro bloco, no segundo, o locutor José Marcelo, da educadora, foi para a Vanguarda. E lá ele falou de mim para o seu Ulisses Nascimento e o Luiz Meroto, que era o presidente na época.
como é que diretor da emissora. Sim. Né? É o mandatário. Ele mandava em tudo lá, o Luiz Meroto. Eu quero. Eu lembro dele com você e tal. Aí me contratou. Lá eu fiquei 5 anos. Aí pintou o convite do Luiz Linhares. O Luiz Linhares é uma das pessoas mais corretas que eu conheço. Foi aniversário dele agora nesse jogo do Atlético e Patrocinense. Nós fizemos até uma homenagem para ele, a turma toda, no microfone. E não tem como deixá-lo. Tá? A não ser que eu queira... Eu já quis até encerrar a carreira, mas nem comuniquei com ele, não. Eu prometi para minha família que esse ano eu não ia mexer. Aí chegou janeiro, dia 17, a estreia, lá estava eu. Porque ele não me impede nada na minha vida. Eu continuo na minha vida, né? Normal. Trabalho com meu filho, trabalho com a minha mulher tem o serviço, o trabalho dela. Enfim, tomo conta da casa, tomo conta dos netos, e ela não me atrapalha. Vamos imaginar que eu trabalhasse aqui na Inconfidência, eu teria que vir aqui todo dia. Por um motivo ou outro, eu teria que bater ponto todo dia. Com certeza. Lá não. Lá você vai no jogo. jogo. Isso. E para o jogo que você está escalado. Para o jogo que eu estou escalado. Como domingo, por exemplo, eu estou no Mineirão. Né? Domingo passado eu estava na Independência. Só. Esse é um motivo. E o outro motivo, o respeito que eles têm. Eu te falei até fora do ar, antes de começar, sobre o patrocinador dos meus comentários, né? Sim. Nova América Supermercados. Tem em Itabira e Santa Bárbara. Eles entraram, o Márcio é o dono do Nova América, ele foi o presidente da AMES, Associação Mineira de Supermercado. Isso. O Márcio entrou com a gente lá em 2003. Ele está há 14 anos patrocinando o comentarista da rádio de Itabira. Isso é uma prova inconteste do reconhecimento e do respeito ao trabalho do profissional. Exatamente, e ele mora lá. Os funcionários dele moram lá. Então, ali eles sabem o que está acontecendo. Com certeza. Se a emissora não fosse séria, se a emissora não levasse a coisa ali no pé da letra... Se o comentarista não fosse bom e sério... O comentarista não fosse, pelo menos agradável, né? Já que ser simpático, sincero... né? Como você falou. Pelo menos simpático. Porque o comentarista inteligente, ele não perde o jogo, né, Toscano? Ele não perde. Ele mexe nos dois times e ganha o jogo. Eu diria que se nos contratassem para ser técnicos, todo mundo ganhava, né? O Vanderlei Luxemburgo colocou um apelido em mim em 2002, viu? Até hoje eu falo com ele isso. Na hora da coletiva, Sim. É você? Agora é o chato. O chato era eu. Não tem melhor elogio vindo de quem veio. O Milton Naus sempre lembra disso. Ele sempre lembra disso. Ô chato, tá com saudade do Vanderlei Luxemburgo? Do Pô Fechou? Do Pô Fechou, porque eu tinha que fazer umas perguntas. Ele ganhava uma fortuna. Na época era o técnico mais bem pago do Brasil, né? E a coisa não fluía. Aí em 2003 foi diferente. Claro. Né? Mas em 2002 foi terrível. Eu me lembro que faltavam 5 jogos, ele ganhou 5. Os 5 que faltavam. Mas os pontos da época não foram suficientes para classificar. Porque o Romário, 2002, porque o Marinho entregou uma bola pro Romário lá na Ponte Preta. No Vasco e Ponte Preta. Aí não deu para o Cruzeiro. Mas aí falando ainda da sua atuação na Rádio Itabira, me causou agora uma surpresa, confesso aqui de público. Por que, se a sua rotina hoje, no caso da Rádio Itabira, não interfere na sua rotina de vida aqui, como pai, como avô, como empresário, enfim, por que o Cardoso Neto chegou a fazer essa promessa, ou pelo menos a propor à família que iria parar? Você está tão novo e ainda no auge da sua... Bom, primeiro eu tenho que te agradecer pelo novo, né? Ou então você procura um oftalmologista, né? Urgente. Não, mas você sabe que tá. E segundo, é porque elas, quando eu falo elas, eu falo as minhas mulheres, esposa, filhas e cunhadas. Eu tenho 2 cunhadas solteiras, 60 anos, não casaram, não têm filhos. Elas cuidam do meu e de mim. Elas querem que eu tenha o domingo livre.
para elas. Ah, tá. Vamos para Divinópolis? Ah, não posso que eu tenho Mineirão. Vamos para o sítio? Ah, não posso que eu tenho Independência. Ah, não posso que eu vou em Varginha, no Melão. Ah, eu vou para Sete Lagoas. Sete Lagoas até que eu estava gostando, porque era caminho, ó. Então eu dormia lá no sítio, de lá já estava pertinho. Então, eu não tenho final de semana. A gente que trabalha nessa profissão, eu me lembro de uma história, saindo do futebol, um amigo meu, a filha dele nasceu em 81, 82, por aí. Ele me chamou para padrinho. Ele me aguardou 1 ano. Aí quando ele viu que eu não ia, que eu não podia, ele deu para outro. Não tinha como eu ir. Tinha que fazer um cursinho domingo, de manhã. É verdade, de batismo, Não tinha como eu ir. Aí ele deu para outra. Então a gente não tem sábado, domingo e feriado. Não tem. Isso é muito legal você falar, porque assim, eu falo muito com a moçada que nos procura. Eu brinco, eu falo assim, beleza, você quer trabalhar com isso? Então dê adeus aos seus sábados e domingos. Porque é a nossa rotina. Pois é, mas aí você tem esse pleito da sua esposa, da senhora sua esposa, das suas cunhadas, das suas filhas, até do netinho, né? O netinho... 5. 5 netos. Mas o Cardoso Neto, só ele, já tá cansado? Às vezes bate assim com a vontade de falar, tem que arrancar daqui pra Mineirão, pra Independência, pra Varginha. Eu já te falei isso também hoje, fora do microfone, né? Ou não. Acho que foi no programa mesmo. Tem. Principalmente a volta do jogo das 10. Ali bate uma vontade de parar, porque eu vejo pelo Antônio Carlos, se eu paro no sinal, eu corro um risco tremendo, 1h da manhã. Sim. Se eu passo, eu tomo uma multa. Isso. Aí chega a foto do carro, a plaquinha lá, a fotinha do carro. Aí fica aquele drama. Aí você chega em casa 1h30 da manhã, aí vai colocar o carro na garagem. Eu não tenho portão eletrônico. Eu desço, vou lá, abro, volto pro carro, vou lá, guardo, volto e fecho o portão. Queira ou não queira, eu tô correndo risco de vida. Sim. Pelo momento do país, de repente nem é o momento, nada. A vida toda foi assim. Características de cidades grandes, principalmente. Características de cidade grande, você tá certo. Se bem que já tá acontecendo nas pequenas também. Também, infelizmente. Então, o meu chefe aí da Rádio Itabira teve o carro dele roubado dentro da garagem. O cara abriu o portão, abriu a garagem, abriu o carro, funcionou, tirou e foi embora. Dentro de casa. Lá em Itabira. Então, dá vontade sim. Você pode ter certeza que sim. Por exemplo, quando eu vou pro Independência, olha que filé. São 3 quarteirões. Independência é bom pra nós. 3 quarteirões é bom pra nós. Porque nós somos vizinhos, né? Então, o Mineirão bate sim. Mas bate você lembrou vontade. bem. Mas mesmo quando o jogo das 10 é no Independência, mesmo a gente que mora ali perto, subir a pé já é um pouco arriscado. Também. Porque se a gente sai né? Que é esse que é o detalhe, as pessoas muitas vezes esquecem, né? O jogo começa às 10, termina às 11h30, mas a gente ainda tem o depois. Termina às 11h30 pros jogadores, pros torcedores. Pra nós, não. Ainda tem mais 1 hora. Ainda tem e quando a coletiva do Mano Menezes? Que ele demora meia hora. Pra atender. Então, dá vontade sim, mas aquela decisão, eu vou parar, ninguém manda em mim, eu decido, não. Ainda não. E aí nós chegamos ao final do programa e ainda tem alguns minutinhos aqui. Eu queria então começar a agradecer e te fazer um pedido a partir daí e com todo o respeito e que a senhora, sua esposa, as suas filhas, enfim, todos os amigos e parentes. Não para não, porque gente como você é uma referência muito grande para nós e é muito importante para o rádio. Para não, viu? Muito obrigado. Não, aí no caso, não é porque você tá pedindo, não. Por isso que eu falei. Você tem que falar com você. Como é que é o nome da senhora, sua esposa? Maristela. Dona Maristela. Eu sei da importância da senhora, isso é inquestionável. Mas a gente que admira e que reconhece o trabalho, a gente fica... Muito obrigado. E eu posso garantir para você que este ano, de 18, tô até dezembro. Então tá bom. Agora o outro, realmente... Todo ano a gente renova. Porque nós conversamos aqui, quantos minutos você marcou, não, né? Foram quase 1 hora, né? Quase 1 hora de conversa. Tirando não teve, em momento algum, um assunto
de idade, de doença, de problemas. Só teve coisa boa, né? Porque se eu fosse falar para você e para os ouvintes aqui dos probleminhas que a gente tem após 70 anos, o programa ia virar um abacaxi. Cardoso, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E a gente está sempre se encontrando aí pelos estádios. É um prazer tê-lo como companheiro de profissão. E apesar da delícia que foi e do prazer que eu tive, eu não vou esquecer tão cedo o que o Luiz Carlos Gomes fez comigo e vou à forra. Muito obrigado. Então, tá aproveitando aqui também, agradecendo o nosso presidente da nossa Associação de Cronistas Esportivos, a AMC, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes, que hoje não pôde estar aqui. Um abraço, muito obrigado. A gente volta num próximo programa com mais um companheiro que fez e faz a história do jornalismo esportivo de Minas Gerais. A todos vocês, um abraço, amplexos e ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista, hoje com o radialista Cardoso Neto. Trabalhos técnicos, Hernani Andrade. Até a próxima.